E, não, a avó sempre vai achar que você tá maravilhosa. Tá mas magra, você tá sempre magra, magra, não importa. Você tá sempre magra, que filhinha, come mais um pouquinho que você tá magra. Oi, aí, começando mais um Saindo do Forno, e essa é uma série de 3 episódios onde eu vou te contar tudo sobre como eu emagreci, e depois nos próximos 2 episódios, um eu vou falar sobre a minha alimentação e o outro eu vou falar sobre os meus exercícios. Então se você tem alguma pergunta sobre a alimentação ou os meus exercícios que eu faço no dia a dia, já deixa aqui embaixo nos comentários pra eu poder responder tudo pra vocês. Primeira coisa eu quero lembrar, eu não sou nutricionista, eu não sou treinadora física, eu não sou personal, eu não sou de nada dessas áreas. Eu tenho a minha nutricionista, eu tenho o meu personal, então tudo que eu tô fazendo e tudo que eu segui foi por eles, pelo que eu tô fazendo por eles. Então é claro que a primeira coisa que eu quero passar pra vocês é que vocês procurem um nutricionista e um personal ou alguém que acompanhe os seus exercícios. E o que eu vou deixar hoje aqui pra vocês e nesses outros 2 episódios que eu vou falar sobre isso é a minha parte só pessoal do que aconteceu comigo e o que eu tô fazendo sendo acompanhada por esses profissionais. Quando eu falei que eu queria fazer essa série no Instagram, a Cris do Minhas Linhas e eu, que sempre comenta lá no Insta, perguntou pra mim, eu acho que antes de você falar sobre como você emagreceu, você precisa falar como que você engordou, porque muita gente tem, tipo, uma dificuldade de enxergar como que chegou a engordar, e daí, sei lá, se sempre foi magrinha, ou se você passa por um processo de sanfona e você vai e volta, foi por algum problema psicológico, ou foi por conta dos doces que você faz e tudo mais. Quem acompanha os programas desde o início, desde lá de trás mesmo, 4 anos atrás, lembra que eu era bem magrinha. Naquela época eu malhava muito, então eu malhava mais ou menos umas 2 horas por dia com personal, tinha uma comidinha super regradinha que eu mesma fazia, ainda tinha mais tempo, enfim, era outra vida, era uma época que eu ainda tava com as lojas e tudo mais. Nessa época eu tava bem magrinha. Antes disso, eu tinha engordado assim que eu casei com o Paulo, 1 ano depois, mais ou menos, eu engordei bastante, foi o meu peso máximo que eu cheguei, fiquei com 72 quilos, o que é muito pro meu tamanho, eu tenho 1,62 m, e naquela época também eu tava com tudo alto, triglicérides alto, colesterol alto, era muito nova e tava com um peso muito grande. E aí, assim, é louco porque eu não me via gorda. Eu sabia que eu tinha comido um monte de coisa, que eu comia um monte de porcaria e tudo mais, e eu e o Paulo, a gente jantava muito fora. Eu sabia que eu comia a mais do que eu comia antes de eu casar com o Paulo, porque na época que eu fazia faculdade de moda, eu comia muito pouquinho, assim, e era uma quantidade, tipo, de comida, era bem exagerado o tanto que eu comia com o Paulo em relação ao tanto que eu comia quando eu era, né, mais nova. E aí que chegou num limite máximo, que eu fui numa loja que eu sempre comprava calça jeans, e essa loja não tinha mais o tamanho próximo do que eu estava usando e eu já tinha engordado um pouco mais. E eu falei, meu Deus, peraí, alguma coisa tá acontecendo, acho que eu engordei. E só aí que eu tinha percebido que eu engordei. Parece loucura, mas é sério, gente. E aí eu fui pra uma nutricionista, ela falou, Dani, você tem que fazer exercício, você não tá fazendo exercício, você tem que comer direito. A primeira coisa que ela falou antes de eu comer direito foi fazer exercício. E realmente, eu tinha percebido assim, que eu tava muito sedentária, na época da faculdade eu andava muito, eu ia de um lado pro outro. Não era muito a menina da academia, mas eu andava demais, assim, de um lugar pro outro, produzindo coisa e tal. E com as lojas eu tinha ficado uma pessoa muito mais sedentária na frente de computador, sem me movimentar tanto e também sem fazer nenhum exercício. E foi aí que deu aquele boom, que foi quando eu engordei mais, eu percebi, não, agora, ok, vamos emagrecer. Entrei no programa com a minha nutricionista, comecei a fazer academia, comecei a fazer personal e tudo mais, e emagreci muito. Cheguei a pesar, acho que 48 quilos, o que pra mim eu acho um peso bom pelo tamanho que eu tô. E a minha nutricionista tava achando ótimo, eu tava também com bastante músculo, bastante massa magra, fiz exames, estava maravilhoso. E foi quando a gente começou a fazer os programas e eu me mudei pra França. Na verdade, assim, começar a fazer os programas não foi um problema e até hoje eu acho que não é um problema. Então esse negócio da Cris perguntar, foram seus doces? Não foram os meus doces. Foram os doces dos outros lugares que eu comia sem parar e mais as saídas que a gente ia pra experimentar de tudo. Então assim, de novo, parei de fazer os exercícios que eu tava fazendo. Então fiquei 2 anos morando na França sem fazer nenhum exercício. A gente até se matriculou numa academia, mas a gente não ia, não dava tempo. Eu saía, eram quase 5h30 da manhã pra ir pra minha aula em Plaisir e voltava, eram quase 7 horas da noite, a gente ainda tinha que resolver algumas coisas do canal, tinha que resolver coisas da loja, acabava que não dava tempo de fazer absolutamente nada. Sem contar que fazendo Lenotri, os professores falavam pra gente experimentar tudo que a gente tava fazendo. Então toda vez que a gente fazia alguma coisa, a gente tinha que experimentar. Muito ao contrário de todos os professores, que os professores mesmo não comiam nada, eles só comiam coisas de sexta-feira. E isso é muito curioso, porque depois quando você vai
passando os módulos da Lenôtre, eles vão começando a incutir isso em você também. Então, por exemplo, no começo, Dani, você tem que experimentar todos os cremes de confeiteiro que você fizer pra ver se eles estão iguais, se eles estão na mesma consistência, no mesmo ponto, tudo mais. Logo depois, quando você passa dos 3 meses, que são os 3 meses iniciais da Lenôtre, e entra nos cursos à parte, eles tentam colocar em você que você já sabe fazer aquilo, então você não precisa comer aquilo todas as vezes que você fizer. E aí começa a entrar uma cultura, né, que eu acho que é até do francês mesmo, de não comer muito e se cuidar bastante, que é na sexta-feira só, que é quando a gente apresentava todas as coisas prontas da Lenôtre, então cada um das coisas que a gente tinha feito naquela aula, aí sim a gente podia escolher alguns pra experimentar. Às vezes não todos, isso é bem sério, assim, porque... Daí o que a Dani fazia? Ela levava pro Paulo. Eu levava uns pedacinhos pro Paulo. Os pedacinhos, você levava 3 caixas de doce e falava, experimenta e fala onde eu errei. Ela Mas acertou você não... tudo, porque eu comi tudo. Na França, eu engordei um pouco, 12 quilos, eu acho. Eu engordei 30. O Paulo engordou 30. Como eram muitas coisas que a gente fazia na Lenôtre, então normalmente uns 15 diferentes. Então, sei lá, se vai fazer entremê, tinha pelo menos 10 entremês diferentes. Se vai fazer verrine, umas 15 verrines diferentes. Então, assim, gente, não dá pra chegar na sexta-feira e antes de ir embora, você comer tudo. E daí a gente podia levar 2 caixinhas. O Paulo tá exagerando, eu nunca levei 3. Levava sim. Não levava 3. Você saía... Só pode sair com 2 caixinhas da Lenôtre. E daí você pegava as pessoas que moravam sozinhas e saíam com uma, você dava mais uma pra ela sair com 2 e depois a portaria ela te devolvia. A questão é, primeiro, teve essa parte, mas segundo, teve a outra parte de a gente querer realmente experimentar tudo que tinha em Paris. E eu não acho isso ruim, eu não acho que isso foi algo, pra mim um problema, eu tava engordando e tudo mais. Eu não pensei nisso como problema, eu pensei nisso como uma solução. E é um estudo que eu tava fazendo de todas as coisas que tinha na cidade, tudo que eu queria comer, e a gente ia muito em restaurante comendo degustação, que são pelo menos 6 pratos. Então, normalmente entre 6, 10 pratos, alguns têm uns amuse-bouches, que são uns negocinhos pequenininhos, assim, pra você comer antes, então eu aumento um pouquinho a quantidade de pratos. E eu comia tudo, cara. Mas tem o terceiro ponto, porque a gente engordou bastante. E qual que bastante. era o terceiro ponto? A gente parou de fumar. Nossa, verdade. O Paulo fumou há mais tempo do que eu. Eu acho que eu comecei a fumar na época da minha faculdade, acho que eu tinha 19... Não, acho que era mais velha. Eu acho que eu tinha uns 20 anos, eu tava quase já terminando a faculdade. Eu fumei mais de 10 anos. A gente fumou durante muito tempo, uns 8, 10 anos. E na época que a gente foi morar na França, a gente parou de fumar também. E, cara, parar de fumar é desesperador. Primeiro que você consegue começar a... Sentir melhor o gosto. Sentir melhor o gosto de todas as coisas. E você coloca uma coisa na sua boca, você não imaginava que aquele negócio tinha aquele sabor maravilhoso. É outro... Alface, que delícia. Que delícia, que maravilha. Mas é sério, a gente tava descobrindo sabores novos com mais os sabores novos do não fumar. Então, foi tudo misturado com a falta de exercício e tudo mais. Eu acabei chegando a pesar 62 quilos quando eu voltei. Eu cheguei a 90. O Paulo chegou a 90. 92, né? Eu engordei uns 10, 12 quilos, o Paulo engordou uns 20 quilos. E quando a gente voltou, foi meio que tudo na loucura ainda, arrumando a casa, com os cachorros que a gente trouxe de lá. A gente ainda ficou o quê? Uns 2, 3 anos sem fazer exercício nenhum, né? A gente até se matriculava na academia, ia, voltava, aí começava a viajar, não ia mais. Mas uma coisa melhorou. A gente começou a comer menos, comer a comidinha da mãe do Paulo, que é uma comidinha super saudável, que é arroz integral, feijão, alguns legumes feitos ali no vaporzinho mesmo, e bastante salada e um tipo de carne, que normalmente é frango ou peixe, é uma carne mesmo. E aí, eu acho que nisso a gente começou a dar uma diminuída, mas não foi nada significativo, eu diria. Eu acho que de 62 eu fui pra 58, 59, eu perdi uns 3 quilos. Claro, sem fazer exercício ainda, e ainda saindo muito pra jantar fora aqui no Brasil, né? Logo que a gente voltou, a gente saiu muito pra jantar fora. Eu tô querendo bater nessa tecla, gente, porque não é que a gente sai pra jantar fora uma vez na semana. Eu e o Paulo, a gente saía pra jantar fora todos os dias. Almoço e janta. Almoço e janta, assim, sério, se a gente não comia a comida da tia, a gente comia fora. Então, e sem contar muito café da manhã de reunião de negócios e tudo mais que a gente ia também comer. E daí era café da manhã, o almoço e o jantar e, cara, aquela loucura. Então, assim, é muita comida. É aquele almoço mesmo, almoção fora que você vai comer entrada, prato principal e a sobremesa. E daí a janta, a mesma coisa. E eu sabe? tenho um negócio, até mais que a Dani, eu como sobremesa em todo o restaurante que eu vou. E aí, normalmente, eu pego um pedacinho do Paulo. Eu não sou muito de comer doce à noite, então quando o Paulo pede que a gente vai jantar e tal, eu como um pedacinho do dele e pra mim tá ótimo, já matou ali a minha vontade, tá muito bom. Isso foi como eu engordei. Agora, como eu emagreci nessa segunda vez? É óbvio que vocês viram aí que um período bem longo de
se manter durante quase a vida inteira magra, depois engordar depois que eu casei com o Paulo, emagrecer de novo com exercício e reeducação alimentar. Fui pra França, engordei novamente, voltei pra cá, ainda fiquei um período, né, gordinha e tal, e daí voltei a fazer exercício e tudo mais. Então assim, eu não considero como um movimento sanfona, porque tem muita gente que pergunta sobre, você engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Isso pra mim é mais quando eu acho que em poucos meses você, tipo, tá lá em cima, e daí você tá lá embaixo de novo, e daí no outro mês você já tá, sabe? Eu acho que é mais isso. Pra mim foi um longo período aí da minha vida, tipo, quase 10 anos, onde eu tive 2 períodos de estar um pouquinho mais acima do meu peso. E assim também, existe um terrorismo aí entre você tá gordo e você tá magro, e é uma pressão psicológica das pessoas. A gente tem essa coisa de querer comentar o tempo inteiro se alguém tá mais gordo, se alguém tá mais magro, se a pessoa perdeu peso, se ganhou peso. E você tem que estar bem com você mesmo. Eu, por exemplo, quando eu tava mais magra, eu tava bem, quando eu tava mais gorda, eu tava bem. E era uma coisa assim, que eu não tava nem me importando com aquilo. Tem uma pressão muito grande das pessoas quererem comentar isso, mas você não deve ligar pra isso. E hoje, não é nem só quem é figura pública. Às vezes você é uma figura conhecida no seu colégio, tem muitos amigos, enfim, as pessoas comentam isso como se fosse... Tios, não precisa ter nem amigo. Pode ser solitário e ter tios. Seus tios, seus avós. E, não, a avó sempre vai achar que você tá maravilhosa. Tá magra, você tá sempre magra, não importa. Você tá sempre magra, que filhinha, come mais um pouquinho que você tá magra. Mas é muito isso, sabe? Eu acho que não é esse problema. O que eu pensei pra mim, falei, eu quero emagrecer, primeiro, é que eu tava me sentindo muito cansada, mesmo, assim. Eu tava me sentindo... Sem disposição. Sem disposição, exatamente. Um pouco lenta, sabe? Pra fazer as coisas. Eu acordava, eu sempre tava com dor de cabeça. Eu acho que eu ficava com dor de cabeça 2, 3 vezes por dia, assim. A gente começou mesmo a pensar tomando remédio, a gente sabe? daqui a 20 anos, como que a gente quer estar em termos de saúde e disposição. Exatamente. Então eu tava me sentindo... Eu comecei a chegar num peso que não era nem pelo peso, porque eu já tinha chegado a um peso muito maior antes, como eu falei pra vocês, e não me sentia dessa maneira. Você vai ficando, eu acho que um pouco mais velha, o organismo, cara, vai dando uns pauzão, meu. Sabe o negócio do Windows? Pão, 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 pão. E eu tava ficando muito, assim, sempre doente, não conseguia fazer nada direito. E eu falei pro Paulo, não, peraí. Então, assim, eu comecei a ver que eu precisava mudar alguma coisa. Foi aí que eu fui de novo procurar uma nutricionista. Primeiro eu fui procurar uma nutricionista, treinador foi bem mais pra frente. Esse ia ser uma hora boa pra fazer merchan, né? Você chegou no nível, assim, e daí você fala, e aí que eu achei... A glória. E aí fui procurar uma nutricionista, ela me passou uma dieta, né? Não é uma dieta, na verdade, uma reeducação alimentar. Eu acho dieta, tem muita gente me perguntando sobre dieta aqui. Eu acho dieta uma coisa muito pesada, sabe? Você ficar, tira não sei o que, tira não sei o que lá. A minha nutricionista, ela é muito zen, assim, sabe? Então, é mais assim, Dani, você pode comer um carboidrato complexo, até 2 se você dividir a quantidade que ela passa, uma proteína, daí bastante salada, sempre começa com bastante salada. Ela tem mais uma linha, não é, você não pode comer nada, sabe? Tem uma alimentação rica. É que nem Exatamente. Big Brother que fala, você tem que ser você mesmo, parece um clichê. É assim na comida, é só você comer uma alimentação balanceada. Não, todo mundo sabe louco. como comer bem, essa Exatamente, é a verdade. todo mundo sabe como comer bem. É tão louco que, assim, o comer bem é a comida que a mãe do Paulo sempre fez pra gente. Eu nem tava fazendo exercício ainda e acho que só com a reeducação alimentar eu cheguei mais ou menos nos 55, 54 quilos, 54 e pouquinho. Bacon pode? Cara, tudo pode, mas assim, tem que ser com moderação. Isso foi a primeira coisa que eu virei pra minha nutricionista e falei, não tem como eu não comer doce. Primeiro porque eu tenho que fazer o programa e segundo que eu não consigo. Eu tenho mesmo um viciozinho assim em doce. Então, primeiro, ela falou pra mim, programa você vai gravar antes do almoço. Então eu vou como uma colher. Tem gente que fala assim, Dani, você come a fatia do bolo inteiro ou é aquele pedaço que você pegou pra fazer a cena? Gente, é aquele pedaço que eu peguei pra fazer a cena. Às vezes 1, 2 pedaços, mas assim, não é mais do que 2 pedaços. Então antes do meu almoço, a gente faz essa parte dessa cena que eu como doce, porque daí dá um picozinho ali mais, só que daí você vem, né, com a comida salgada e já baixa de novo e tá tudo certo. E por que a Dani come 2 pedaços só? Porque a gente faz praticamente todo dia. Eu acho que não precisa ter uma loucura, sabe, gente? Se for, assim, uma semana que eu passei sem gravar, por exemplo, e aí no sábado eu quero comer alguma coisa que eu gosto muito, um doce que eu gosto muito, ou um hambúrguer, sei lá, Ontem você tomou um sorvetão. Ontem tomei um sorvetão, por exemplo. Eu vou comer, porque assim, é uma vez. Teve muita gente perguntando no dia do lixo, a minha nutricionista é totalmente contra isso. Existe uma refeição em um único dia da semana em que você pode exagerar em um dos pratos. Então assim, não é que você vai comer uma entrada super gorda, um prato super gordo e uma sobremesa super gorda. Eu faço isso.
é uma coisa ou outra. Então, assim, se eu escolhi comer um hambúrguer, eu não vou comer a sobremesa. Se eu vou comer uma sobremesa, eu vou tentar fazer um prato um pouco mais saudável, uma salada, uma carninha. Eu como os três porque conceitualmente pra mim é um prato só. E aí, depois de quase 6 meses, a gente conheceu o Newton em Boipeba. Inclusive, se você ainda não viu os programas de Boipeba, eles são lindos. Clica aqui pra dar uma olhada depois que você ver esse vídeo, mas clica aqui em cima. E o Newton, ele é corredor, ele é personal. Bom, antes de tudo, ele é personal, mas ele é corredor profissional, ele faz várias maratonas. E um dia a gente jantou na pousada e começou a conversar com o Newton, falando que a gente viajava muito, que era muito difícil fazer exercício e tal, ir pra academia e tudo mais, tudo certinho. Ele virou pra gente e falou assim, por que vocês não correm? Correr, você pode correr em qualquer lugar, correr na rua, correr num parque, onde você tiver, vocês podem correr. Se você for viajar, vocês podem correr. E é uma coisa que faz super bem, gasta bastante caloria, você começa a ir se exercitar, começa a melhorar sua respiração, até pra fazer outros exercícios é um bom tipo de esporte. Eu falei, nossa, verdade, né? Tipo, a gente nunca tinha pensado nisso. Lá em Boipeba a gente já começou a fazer várias caminhadas com o Newton e também as praias em Boipeba são muito gigantes, tem uma extensão muito grande, então a gente começou a andar bastante também. E aí logo que a gente voltou, a gente se comprometeu com o Newton e ele começou a passar vários exercícios todos certinhos pra gente. Então a corrida e também alguns exercícios funcionais. Eu vou falar mais sobre isso no próximo programa, inclusive se você tiver mais dúvidas sobre isso, você coloca aqui embaixo pra mim. E foi isso. A gente começou a correr, foi melhorando o ritmo cardíaco, foi melhorando nossa performance, começamos a gostar do negócio, porque começa a viciar, cara, e você tem vontade de cada vez correr mais, sabe? Academia é legal, mas assim, corrida você supera o seu próprio limite a cada dia. Então é muito gostoso correr. E deu resultado de verdade. Então assim, pegando um geralzão, daqueles 62 quilos que eu tava, hoje eu tô com 52, ainda não é a minha meta, eu ainda quero ter mais massa magra, faz um tempinho que eu não volto na minha nutricionista, eu tenho que voltar pra medir minha massa magra. Inclusive tiveram várias pessoas perguntando aqui qual que é a minha massa magra. Eu não sei, faz um tempinho que eu não vou lá, mas ainda não cheguei também na minha meta de massa. Massa muscular, exatamente. Eu ainda não tô sentindo que eu tô durinha em todos os lugares, sabe? Que nem eu fiquei da outra vez quando eu emagreci bastante e tudo mais. Então, isso daí eu também quero ter uma tonificação melhor do meu corpo pra mim mesma, pra poder, tipo, correr melhor e não sentir todas as coisas tremendo, tipo uma gelatinona, assim, que é mais gostoso. O meu eu tô tão gordinho mesmo que tá toda aquela gordura dura, sabe? Eu virei uma almôndega. O Paulo tá zoando, gente, mas o Paulo já emagreceu 10 quilos. Inclusive, tem um monte de gente perguntando, nossa, Dani, coloca o Paulo pra fazer as coisas junto com você. Eu coloco, gente. Eu coloco o Paulo pra fazer as coisas junto comigo. Só que assim, ele come mais do que eu, então ele acabou perdendo menos. E eu perdi já 10, né? 10 e pouco já, quase. É um pouquinho mais de 10 que eu perdi. Eu perdi 12 e mantive. E o Paulo perdeu 12 e manteve, mas o Paulo ainda faltam 20. E eu ainda quero perder mais 4. Na verdade, não é que eu quero perder mais 4. Eu quero ganhar mais massa muscular e ficar mais tonificada. Então talvez eu não perca necessariamente esses 4, mas fique ali entre um peso de 50, mais ou menos, com uma massa bem boa, assim. E foi assim que eu consegui engordar, emagrecer, emagrecer de novo, enfim. Bom, pessoal, agora eu vou começar as perguntas que vocês fizeram sobre como eu emagreci, como eu engordei. E se ficar um pouquinho grande, esse vídeo aqui vai ser um outro saindo do forno, e daí vamos ter 4 programas sobre isso e não 3. Vamos ver como é que vai ficar. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like aqui embaixo se você gostou, ajuda muito. E comenta também o que você quer saber sobre a minha alimentação e os meus exercícios que eu vou responder nos próximos vídeos. Amo vocês demais, um beijo, tchau!